Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Que assim seja na nossa vida, em Fernandópolis, nossa cidade. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seus bens. Espero que Deus te prospere em tudo, no lar, nos bens materiais, nas amizades. Que Deus te prospere. Te prospere também na vida espiritual, que ainda é o mais importante, né? Vida espiritual significa que é eterna. Amém? Nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler versículos 1 a 5. 1 de João, né? 5, 1 a 5. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Muito bom. Parece tão simples, né? Aliás, é tão simples, não é verdade? Mas quando a gente vai lendo, você vê que há uma complementação do pensamento. Porque diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, se para por aí, a gente não teria chegado no versículo 3. Não teria chegado no versículo 3. Se para na primeira frase do versículo 1, seria outra coisa. Toda a história do cristianismo seria outra coisa. Toda a história seria. Que diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se tivesse parado por aí, mas não para por aí. Vem o versículo 3. Versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus. 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. É meio contraditório, não é? Está guerreando. O amor de Deus é guardar os seus mandamentos? É obedecer, né? Não é verdade? O amor de Deus é obedecer os seus mandamentos. Tanto é que Jesus respondeu a quando fizeram a pergunta qual é o maior dos mandamentos, ele falou 4 maneiras que amamos a Deus: de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças. Não é assim: eu amo a Deus, como eu amo a Deus, e não guardo os seus mandamentos. Lembra aquela história de um jovem que procurou Jesus? Diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarde os mandamentos.
Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não desejarás o mal contra o teu próximo e tal. E o jovem rico diz: tudo isso tenho feito desde a minha juventude ou desde a minha mocidade. O que mais me falta? Me falta alguma coisa? Jesus diz: falta sim. Vende tudo que você tem, dá tudo para os pobres e me segue. Foi a pior coisa que Jesus falou para aquele homem. Ele ficou desgostoso, triste, acabrunhado, abaixou a cabeça e voltou para casa, porque era dono de muitas riquezas. Está entendendo? Você está compreendendo a questão, como é séria? Parece tão simplório, né? Simplório. Eu creio em Jesus. Todo mundo fala isso. Satanás crê também. Está escrito na Bíblia isso, que ele crê também. Tiago fala isso. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, do versículo 1 a gente pula para o versículo 3, que diz que guardemos os seus mandamentos. E diz assim: ora, os seus mandamentos não são penosos. Por que fala isso? Por que essa conversa? Os seus mandamentos não são penosos. Que tem a ver? O que tem a ver? Você sabe o que tem a ver. Quando a gente começa a falar sobre os mandamentos de Deus, some. Todo mundo quer o amor de Deus. E quando fala do amor aqui também é impressionante. Vamos voltar ao versículo 1, que eu gosto do amor. Aliás, se não fosse o amor de Deus, eu não estaria aqui, eu não estaria vivo, eu não existiria. Eu já teria morrido, eu já teria me matado, qualquer coisa ruim teria acontecido. Se não fosse o amor de Deus, eu não conheceria Jesus, eu não teria conhecido a vida eterna. É o amor de Deus. Eu devo tudo à bondade de Deus, à graça de Deus, ao seu amor. Volta ao versículo 1. Continuando aquilo que já lemos, né? Diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, quer dizer, ama o Pai, também ama ao que dele é nascido, ama o Filho. Aqui não está se referindo se Deus me ama. Está falando que se eu amo o Pai, eu também amo o Filho. O que é o oposto ao amor? A indiferença, o egoísmo. Não é o ódio não, querido. O maior inimigo do excelente não é o mal, é o bom. Porque a pessoa já está satisfeita com o bom, nunca vai para o excelente. Tá bom, tá bom. Esses dias eu perguntei para uma pessoa: você não quer um carro novo, 0 quilômetro? Não, quero comprar um carrinho melhor só. Comprar um carrinho melhor. Tá bom, então ele está satisfeito com o bom. E é mentira. E é mentira. Tem inveja de quem está com o excelente. É ruim. É muito ruim. Quem ama o Pai, ama o Filho. Mas quem não ama o seu irmão que vê, não ama a esposa que dorme junto, faz sexo com ela, não ama o marido que dorme junto, faz sexo com ele, é mãe dos filhos dele, é pai dos filhos dela. Não tem amor, não tem convivência, não tem diálogo, só fala mal um do outro e fala que ama a Deus. Esses dias eu escutei isso, assim, eu tenho que me cuidar demais. Você não pensa nisso? Você não tem que se cuidar? Quando você vê uma coisa dessa, meu Deus, eu não posso fazer mesmo, olha que coisa feia. Falo que amo a Deus, mas não amo nem mesmo aquela pessoa que dorme comigo. Ou meu filho. O filho diz que ama a Deus, não ama nem o pai. Pregadores do Evangelho não vão visitar a mãe que está enferma. Eu estou trabalhando, fazendo uma grande obra. Mentira, não é verdade.
não tem amor pela mãe, pelo pai. Paulo dizia, se você não cuida da sua própria família, a mãe, viúva, etc., e vai querer cuidar da casa de Deus, não é verdade? Então essas coisas a gente vai meditando. Versículo 4 diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é vencer o mundo? Nós falamos quando meditamos em Pedro. Vencer o mundo é vencer a concupiscência da carne, dos olhos, os desejos profundíssimos, os desejos irreprimíveis. Desejos que são ruins, desejos de coisas que não nos pertencem, desejo de uma pessoa que não está liberada para nós, porque outra já foi liberada para nós, está entendendo? Vencer o mundo é vencer também a tentação do Satanás, como Jesus venceu lá no deserto durante aqueles 40 dias. Vencer o mundo é vencer o pecado. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Viver de fé em fé é como viver de vitória em vitória, de glória em glória, de honra em honra. Vencer pela fé significa crendo em Jesus, tendo o pensamento dele, andando nas suas pisadas. Existe um livro que faz a seguinte pergunta, o título do livro é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: em seus passos, querido, homem, mulher, em seus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus pisaria nos seus passos? Nos meus passos? Eu sei muito bem que muitas vezes ele não pisaria nos meus passos. Eu sei, eu tenho consciência disso. E hoje, ele pisaria nos seus passos? Nós sabemos as respostas. Não precisa ninguém falar, ficar nos acusando. Nós mesmos vamos lá para o quartinho lá do fundo, sem ninguém, longe dos outros, no escuro, mesmo para ninguém ver mesmo. E devemos chorar até babar, com a cabeça no chão ali, molhando o chão de lágrimas. Então o Senhor vai nos receber. Não é pela nossa perfeição, querido, está entendendo? É pelo quebrantamento, pela confiança, é pela fé. Jesus contou aquela história de 2 homens. Um orava na praça e dizia: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, tal, e orava em voz alta. Não é pecado orar em voz alta, até em voz alta é melhor, mas lá na praça para todo mundo ver. Aí Jesus disse: teve outro, entrou no seu quarto, fechou a porta e batia no peito, desesperado, e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então Jesus olha para os discípulos e diz: qual dos 2 vocês acham que saiu justificado da sua oração? Aquele que batia no peito e confessava o seu pecado e chorava e pedia perdão? Ou aquele lá que se gloriava e dizia: graças te dou e tal? Você sabe a resposta. Nós sabemos. Não é? Então a gente termina a nossa meditação hoje. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé em Jesus inabalável. Confiança, né? De gogó, dizendo: eu creio, eu acredito. O Satanás fala isso também. Mas é algo tremendo, profundo de verdade. Que se Deus me perguntar, para ele eu não poderei mentir. Para ele eu não poderei arrumar explicações. É sim ou não?
é sim ou não. E Ele sabe, não porque lê meus lábios, não porque lê minha face, mas Ele sabe no interior da minha alma, na sua alma também. Obrigado, Deus, porque nós temos uma fé que vence o mundo. Nós temos. E o que vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que, crendo, confia nele, entrega a sua vida, como os 12 apóstolos fizeram, os 11, porque Judas não fez, como Paulo fez, como homens e mulheres no passado fizeram, entregando-se àquele que sabe julgar. Deus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, e a todos que estão orando comigo em casa agora, Senhor, abençoe essas vidas. Ó Senhor, revela grandiosamente o Teu poder, a Tua graça, a Tua salvação nessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amigo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fique com esse pensamento, na paz de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no